Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 17. No último domingo de agosto, último final de semana de agosto, nós teremos a nossa conferência Compreendes o que Vens Lendo. Então separe essa data aí, tá bom? Nós vamos maratonar aqui sobre o tema a vicariedade da obra de Cristo. Estará conosco o pastor Joe Correia. Ele é pastor ali em São Paulo, ele trabalha no Mackenzie e é um mestre na área da teologia, e será um privilégio receber esse irmão para a gente poder aprender um pouquinho mais do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nós acabamos de ler o texto inspirado, inerrante, suficiente. Carecemos da obra sobrenatural do Teu Espírito, não apenas para compreender a existência dessa guerra, mas do poder para lutar contra a carne, o desejo de vencer. Opera na vida do Teu povo nessa noite. Assim como o apóstolo Paulo um dia orou que Cristo habite em nós com poder, causando as transformações, produzindo desejos novos por Ti mesmo, ordenando, Deus, o nosso mundo interior. Queremos confessar que nem sempre queremos vencer, e a culpa é nossa, Deus, porque o Senhor já nos capacitou com Teu Santo Espírito. Nos ajude. Visita a Tua igreja nessa noite, a começar pelo pastor, com a graça do verdadeiro arrependimento. Carecemos da ação do Senhor, Deus, causando constrangimento através da obra maravilhosa de Cristo. Fixa o nosso olhar na cruz de Cristo. No nome de Jesus, conduz o Teu povo ao Gólgota nessa noite, Deus, mas ao túmulo vazio também. E a grande esperança da glória, da volta do nosso Redentor, onde nós vamos experimentar total libertação da presença do pecado. Nos faça ansiar por isso e dizer de todo o nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós já enfrentamos duas sangrentas guerras mundiais. Entre mortos e feridos, a Primeira Guerra Mundial, 40 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra, milhões de pessoas, muito sangue, suor e lágrimas, e muito dinheiro também desperdiçado. As guerras sempre existiram, e segundo o sermão profético de Jesus, elas vão continuar existindo, e tenho que falar para vocês, a coisa vai piorar. A tendência é piorar. Diz a Bíblia que o amor se esfriará, a iniquidade vai se multiplicar. A coisa vai ficar difícil, gente. A frigideira vai começar a esquentar. Essa é uma realidade. Mas existe uma guerra muito maior e de maior importância do que qualquer nação já experimentou. É uma guerra que é chamada Guerra das Guerras, onde boa parte da população experimenta essa guerra diariamente. É uma guerra sem armas químicas, sem o F-16, um caça apto para operar em todas as condições meteorológicas, sem mísseis teleguiados. Uma guerra que não diz respeito a uma ou duas nações, mas de cada ser humano que já nasceu de novo, que acontece no coração de cada regenerado, de alguém que já diz com plena convicção: Deus, Tu és o meu Pai. É uma guerra interna, e que somente os vivos espiritualmente experimentam. Vivenciam essa guerra. É uma guerra que na maior parte do tempo ela é silenciosa.
Mas ao mesmo tempo nós podemos ouvir gritos de desespero: Senhor, me ajuda, não me deixes cair em tentação, livra-me, Senhor. Está difícil, a tentação está muito forte, mas às vezes também nós escutamos palavras de gratidão: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me revestiu de força, o Senhor me capacitou. Nessa guerra também nós escutamos pedidos de perdão: ah, Deus, eu falhei, eu cedi, eu pequei contra Ti. Até a volta de Cristo, irmãos, a vida cristã é uma guerra. Não tem jeito. Deus não converte a gente e imediatamente nos leva para morar com Ele. Poucos tiveram esse privilégio. Eu falei pela manhã, o ladrão da cruz foi convertido e rapidamente, com poucas horas, ele já foi encontrar-se com o Senhor. Eu vou tentar ilustrar essa guerra contando uma história para vocês. 2 nações entraram em guerra, e uma nação muito forte, muito poderosa. Primeira batalha venceu, segunda batalha venceu. Na última batalha já havia ali poucos soldados inimigos. Eles se prepararam e venceram. O exército vencedor matou o comandante do exército inimigo, colocou a sua bandeira: agora nós somos vencedores, essa ilha agora nos pertence. Mas o que eles não sabiam é que alguns poucos soldados conseguiram fugir e subiram nas árvores, apenas com uma faquinha. E sabe o que aconteceu? Os soldados vencedores, depois da bandeira ali, naquela ilha, dizendo: agora essa ilha nos pertence, eles relaxaram, tiraram as armas e começaram a passear naquela ilha. Cansados, deitavam na sombra, debaixo de uma árvore. E aí descia um soldado inimigo e feria aqueles vencedores. Queridos, quando Jesus entra na nossa vida, essa é uma ilustração que você tem que guardar as devidas proporções. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele coloca a sua bandeira: você agora é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Agora nós somos do Senhor. Mas alguns soldados inimigos, que nós chamamos de o pecado restante, como nós estamos estudando pela manhã, eles ficam nos porões da nossa alma. O pecado não reina mais na nossa vida, mas você ainda tem alguns inimigos, que é aquilo que nós estudamos lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, a inveja, o ciúme, o egoísmo, a ira, essas coisas que nós conhecemos, a vaidade, a rebeldia, a imoralidade, o orgulho. E quando nós cochilamos, não vigiamos, o que esse soldadinho faz com a gente? Nos fere. E é sempre assim, todos os dias. Essa é uma realidade. Não temos paz se você é um verdadeiro convertido, se você é alguém que já nasceu de novo. Você sabe muito bem que existe uma guerra interna. Quando você vai orar, e hoje eu usei esse exemplo amanhã, a preguiça vem. Que coisa difícil. Não é o diabo não, gente. É a velha natureza ainda, o pecado restante, que não tem prazer nas coisas de Deus. É uma luta todos os dias. E a carta aos Gálatas é uma carta que fala da liberdade cristã. E a liberdade cristã, ela deve ser defendida dos seus 2 grandes inimigos: o legalismo e a licenciosidade. Qual é o perigo do legalismo que Paulo está combatendo aqui nessa carta? É quando nós criamos regrinhas, as regrinhas humanas de como agradar a Deus. E achamos que pelo nosso esforço, pela força do braço, nós conseguimos o favor do Senhor. Na terça-feira, eu convido você a vir à terça-feira. Nós estamos estudando aqui alguns temas da teologia. E nós vimos na terça-feira que a falsa piedade, ela é atrativa. Por que a falsa piedade é atrativa? Porque ela glorifica o esforço humano. É quando eu acho que eu sou mais piedoso que alguém e eu mereço o favor de Deus. E o legalismo que Paulo combate aqui nessa carta são aquelas pessoas que acrescentavam à obra de Cristo algumas práticas e por isso se achavam mais santas. Sabe o que é um legalista, gente? O legalista é alguém que escandaliza com o corte de cabelo de alguém, mas não escandaliza com a glutonaria, por exemplo. Que coa um mosquito e engole um camelo. Sabe? Esse é o legalista.
que fica ali com aquelas regrinhas, não toque nisso, não faça aquilo. E a comparação é sempre horizontal. Por outro lado, o Evangelho confronta o legalismo, mas confronta também aqueles que querem fugir do legalismo e vão para outro extremo. É o antinomiano. Já ouviu falar nesse nome? Anti, contra, lei. São aquelas pessoas que pensam assim, não, negócio de mandamento, lei do Senhor, esquece isso. É a famosa graça barata. Não tem nada errado, tudo pode. O Luan Santana tem uma música que fala sobre isso. Amar não é pecado, se eu estiver errado, que se dane o mundo. Já ouviram a teologia do Luan Santana? Essa é uma graça, a graça barata. Mas que de certa forma também é um fariseu. Por que é um fariseu? Porque é cheio de justiça própria. Ele olha para os religiosos e fala assim, hipócritas, eu não preciso disso, eu sou muito melhor. E ele é extremamente orgulhoso, que em última instância debocha da obra de Cristo. Diz para Cristo, morreu em vão. Eu não preciso da justiça de Cristo. Agora a pergunta é, qual é a liberdade que Cristo nos oferece? Quando que um trem é livre para andar na velocidade máxima que foi projetada? Quando ele anda fora dos trilhos ou dentro dos trilhos? Para entender qual a liberdade que Cristo nos oferece, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Porque a liberdade que Cristo oferece para a gente, ela é resultado do Evangelho. E a pergunta é, o que é o Evangelho, gente? Porque isso tem tudo a ver com a guerra que acontece dentro de nós. Eu não estou fugindo do assunto. O Evangelho, ele confronta tanto a religiosidade quanto a irreligião. O Evangelho é uma boa notícia para pecadores. O Evangelho fala de um Deus que amou pecadores e entregou o seu Filho para morrer por pecadores, para nos resgatar, para nos substituir. Não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O Evangelho é uma boa notícia porque fala daquilo que Deus fez por mim e por você. E isso por graça. Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus e Cristo morreu a nossa morte. Paulo passou um tempo pregando o Evangelho na região da Galácia, falando dessa salvação exclusiva na obra de Cristo. Depois que Paulo foi embora, alguns missionários legalistas foram atrás, tentando aplicar a sua heresia àquilo que Paulo estava ensinando. Ele chegava na região da Galácia e falava o seguinte: gente, eu fiquei sabendo que Paulo passou por aqui. Paulo é bom, né? Um bom teólogo, um bom pastor. Mas Paulo não ensinou tudo para vocês. Paulo ensinou que Cristo salva? Ensinou. Mas ele não ensinou tudo que a Bíblia diz. É Jesus, mas você também precisa guardar o sábado. É Jesus, mas você também precisa circuncidar. É Jesus, mas você não pode comer carne de porco. Não é só Jesus, é Jesus e mais alguma coisa. E Paulo então escreve uma carta, essa carta que nós estamos lendo, para confrontar essa ideia. E Paulo, no primeiro capítulo, ele começa a falar do que é o Evangelho. O Evangelho fala de um Deus que nos amou e ofereceu o seu Filho para nos resgatar. Depois de definir o que é o Evangelho, olha o que Paulo diz. Projeta, por favor. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente do que temos pregado, daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Paulo lança uma maldição, dizendo o seguinte: ó, se alguém acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, seja um maldito. Se alguém ensina algo assim, porque o que salva é Cristo e Cristo somente. Por isso que na Reforma Protestante nós temos o solus Christus. Cristo somente. Só Cristo salva. E Paulo então passa algum tempo ali nessa carta argumentando, e chega aqui no capítulo 5, principalmente a preocupação de Paulo é com a liberdade cristã, queridos. Olha como ele abre o capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Se alguém vem querer te escravizar, não aceita, porque Cristo te libertou. Não toques nisso, não manuseie isso ou aquilo. Não coma isso, não faça isso, não beba aquilo. Não!
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo disse, não deixe-se ser escravizados novamente. Mas ao mesmo tempo que Paulo argumenta sobre o extremo do legalismo, que é tão natural para o ser humano, debaixo da nossa pele sempre tem um legalista. Olha o raciocínio de Paulo, continua. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Não usem dessa liberdade do Evangelho para satisfazer a carne de vocês, a velha natureza. Você é livre para amar, para obedecer, assim como um trem foi projetado para andar em cima dos trilhos. Experimente essa liberdade. Aos Efésios, o Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O que Paulo quis dizer ali é o seguinte, a nossa luta não é contra pessoas. Porque hoje eu estou compartilhando com vocês a grande guerra da vida cristã. E eu preciso fundamentar vocês. Com quem nós estamos lutando? A nossa guerra é contra quem, gente? Não é contra pessoas, não é contra a sua esposa, a sua sogra, o seu filho, o seu genro, o seu vizinho. É contra principados e potestades. E aqui Paulo vai usar o mesmo argumento. Não é contra pessoas. Olha o que ele diz no capítulo 5, 14 e 15. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O conflito dentro da igreja é uma espécie de suicídio espiritual, irmãos. E qual é a proposta de Paulo? Ele aponta para a solução. Qual é a solução? O amor que cumpre toda a lei. O amor que é fruto do Espírito, como nós vimos. Paulo apresenta então a vida no Espírito como caminho. E é nesse sentido que a Bíblia diz, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade para servir, para amar. Você não é escravo mais. E a palavra carne, ela tem 3 sentidos na Bíblia. Primeiro, carne fala da humanidade. Segundo, carne é esse tecido que cobre o esqueleto humano. E o terceiro é a natureza caída. A nossa natureza pecaminosa. E aqui Paulo está dizendo que a carne e espírito são 2 sistemas de salvação. Aqueles que querem se salvar pela força do braço e aqueles que querem depender totalmente de Jesus Cristo. O velho Adão ou o novo Adão, pela fé ou por obras. Onde a Bíblia vai dizer que por obras ninguém será salvo, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. E há uma guerra, eles são opostos, não há possibilidade de acordo. O Espírito Santo te convenceu do seu pecado, que você é impotente, mas você não pode agora passar a confiar na sua carne, na força do braço. A questão é, irmãos, significa então que o pecado não existe mais na minha vida, se você já entendeu a obra de Cristo? Significa que você que um dia já se arrependeu dos seus pecados, e agora? O pecado agora já não te incomoda? Como podemos explicar a guerra interior que todo convertido experimenta? As derrotas humilhantes? A explicação é que existem 2 naturezas operando na vida de todo convertido. A velha natureza, como nós vimos hoje pela manhã, que a conversão não elimina ela, e a nova natureza de Deus, operada pelo Espírito Santo na vida do cristão. A carne é aquela coisa que desperta paixões pecaminosas dentro de nós, desejos pelo pecado, é tudo aquilo que anseia pelo pecado, é tudo aquilo que é contra Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus. E olha a clareza do texto bíblico para nós, o texto que nós estamos meditando. Porque a carne projeta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Hoje pela manhã, a Flávia lembrou agora à noite, nós trabalhamos o já e o ainda não. Você já foi salvo,
mas você ainda não mora no novo céu e na nova terra. Você tem certeza de vida eterna, mas você ainda morre. Somos nova criação, mas ainda não habitamos. Jesus já veio, mas Ele vai voltar para a conclusão da nossa salvação. Então nós vivemos simultaneamente as duas eras. Por isso que nós experimentamos essa tensão dentro do nosso coração. E se você não entender isso, você não vai entender a guerra que está acontecendo nesse exato momento no seu coração. E que você vive o já e o ainda não. Sabe por quê? Quando você peca, você pensa assim: meu Deus, será que eu não fui convertido? Será que eu preciso nascer de novo? Não, você é convertido. Você nasceu de novo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O verdadeiro convertido ainda peca, gente. Ainda tem desejo que não agrada a Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é a guerra dos desejos. Desejos pecaminosos. Alguém regenerado, adotado, ainda deseja pecar. E se não vigiarmos, nós vamos pecar. Tudo começa no coração. Pela BD, no início do ano, nós estudamos criação. E eu compartilhei com vocês que Deus nos criou como um ser desejante. Deus não criou o homem apenas com desejo, mas o homem que é um ser desejante, deseja Deus. Deus não criou o homem apenas com fome, mas o homem é fome, e fome de Deus. Deus nos criou como uma flecha apontada para Ele, como um girassol que naturalmente se dobra. O problema é que o pecado entra no mundo e ele altera a direção, ele desordenou. Não apagou a imagem e semelhança de Deus, mas amassou. E aí agora, ao invés de desejar Deus, nós desejamos a criação e a criatura no lugar do Senhor. E é isso que a Bíblia chama de idolatria. Por causa do pecado, irmãos, nós não desejamos Deus. O homem natural não deseja Deus. Ele ainda é um ser desejante. Mas Deus não é mais do ser humano o desejo da sua alma. Somente quando somos convertidos que nós vamos perceber aquilo que Agostinho disse. Olha o que Agostinho disse: porque tu nos fizestes para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Eu fui criado por Deus e para Deus. Eu só vou encontrar repouso em Deus. E aqui que começa a situação dessa guerra que nós experimentamos, porque a nossa natureza pecaminosa, ela estava governando sozinha, dando as regras, servos do pecado. E agora, quando o Espírito Santo vem e habita em nós, uma guerra é declarada, porque existe uma nova natureza operando. O Espírito Santo deseja glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, o tempo todo Ele está ali agindo no nosso coração, mostrando a beleza da santidade de Cristo, querendo engrandecer Cristo, exaltar Cristo. E a carne odeia isso. A carne não tem prazer nisso. John Piper: o pecado que habita em mim impede minha completa satisfação em Deus. Ele se opõe à minha busca por Deus e a perverte. Opõe-se fazendo com que outras coisas pareçam mais desejáveis do que Deus. E a perverte fazendo com que eu pense que estou buscando alegria em Deus, quando na verdade eu amo o que ela me dá. Esse é o pastor John Piper. Escreveu esse livro, Quando Eu Não Desejo Deus. Existe um livro que eu recomendo, O Mal que Habita em Mim. Essa luta, queridos irmãos, que é tão difícil, onde a carne super deseja contra o Espírito e o Espírito contra a carne, essa luta não para. Viver do jeito do Espírito é o que nós mais desejamos.
se você foi convertido de verdade. Todavia, a natureza pecaminosa, ela se opõe a isso com todas as suas forças. E às vezes nós cedemos. Por isso que o cristão é praticamente uma autocontradição. É uma luta interna. Eu digo que eu amo o Senhor, mas às vezes as minhas mãos demonstram outra coisa. Eu digo que o Senhor é o Rei da glória, mas às vezes no meu coração eu estou de joelhos por outra coisa. Que luta! Que luta! Puxado pela carne e puxado pelo Espírito em direções diferentes. Vou subir no ombro aqui do John Stott. Eu gosto de subir nos ombros desses homens porque eu consigo enxergar mais longe. Olha o que o John Stott diz: o que ocorre dentro do coração, da mente, da alma, do corpo do crente não é nada menos do que uma guerra civil, um confronto violento entre forças opostas, de um antagonismo irreconciliável. Famoso pastor John Stott. Isso nos ajuda a reconhecer que a vida espiritual é sempre e será sempre uma luta. Tem como ser diferente? Quando a nossa carne deseja algo que é contrário ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai deixar? Nós vimos pela manhã que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Deus vai terminar a obra que ele começou na nossa vida. Você tem consciência dessa guerra interna no seu coração? Você tem consciência disso? Não devemos nos surpreender com o pecado, irmãos, no sentido assim: meu Deus, eu ainda peca. Leia 1 João. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que você deve pecar à vontade, não é isso que eu disse, se você entendeu. Muito pelo contrário, nós vimos pela manhã que aquele que foi escolhido, ele foi chamado para ser santo e irrepreensível. Se você não tem desejo pela santidade do Senhor, desconfie da sua conversão. Mas saiba que você vai pecar, que você vai errar em algum momento, até aquele grande dia. Por isso que você também não pode duvidar da sua salvação porque você pecou. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se você pecar, temos advogado junto ao Pai. O momento que nós somos mais conscientes do nosso pecado, irmão, sabe quando que é? É quando o Espírito está mais ativo na batalha contra o velho homem. Você quer saber quando você está mais perto de Deus? É quando as trevas do seu coração estão mais claras diante dos teus olhos. É quando você olha para você mesmo e diz assim: meu Pai da glória, que luta, que coisa difícil. Pergunto para você: tem guerra aí? Existe luta aí? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Jamais seremos tão guiados pelo Espírito a ponto de não pecar mais. Mas também a carne não nos dominará a ponto de destruir totalmente a ação do Espírito. Nós estamos presos nesse conflito. Mas no final, queridos irmãos, o Espírito vai vencer. No final, o Espírito vence a carne. Assim como fez com Sansão, ainda que com os olhos furados. O Deus que começou, Ele vai terminar. Ele vai nos santificar. Ele vai terminar a obra. E no final, nós daremos toda a glória a Ele. Nós não vamos olhar e falar assim: mas eu fui mais forte do que o meu irmão. Não. Nós vamos reconhecer: se não fosse o Senhor ao nosso lado, ao Senhor toda a glória. Mas você reconhece essa batalha aí no seu coração? A carne milita contra o Espírito. Essa é a sua experiência. Às vezes eu tomo uma decisão assim de manhã, na segunda-feira, eu falo assim: hoje eu vou amar a Gedra. Mas hoje eu vou mesmo. E daqui a pouco, uma coisinha simples, eu já estou irritado.
Mas isso, eu posso usar isso como desculpa, gente? Será que eu posso usar isso como desculpa? Hoje eu vou me esforçar para testemunhar de maneira intencional com os meus colegas de trabalho. Hoje eu vou tentar fechar minha boca e só vou abrir com palavras que edificam. Funciona, gente? Alguma coisa às vezes acontece. Mas sabe por que Deus deixa isso acontecer, gente? Para mostrar o quanto nós somos dependentes de um Redentor. Você sabia que Deus prova a gente? Deus prova os seus filhos. E mais, Ele quer exaltar Cristo no meio dessas provações. E você chegar numa situação e dizer assim: Senhor, o teu filho é demais mesmo. E como eu preciso dele. Eu termino com algumas aplicações para nós. Carne é aquilo em nosso interior que deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. É a autossalvação. Você sabia que todos nós pregamos uma espécie de evangelho para nós mesmos? Consciente disso ou não, nós pregamos um evangelho para nós. Nós temos uma palavra de redenção para nós. E às vezes não é Cristo. Até um cético tem. A boa notícia que ele prega para ele é que ele é autossuficiente. Ele não precisa de Jesus. Olha que interessante. Um cético critica: Jesus é uma muleta. Ele serve para os fracos, para os mancos que precisam de apoio para suportar a dura realidade da existência. Mas para pessoas fortes, determinadas, aquelas que podem tocar a vida por si mesmos, ele é totalmente desnecessário. Você vai encontrar essas frases aí no Instagram, nas redes sociais. O pastor John Stott respondeu essa crítica. Projeta, por favor. Começo a minha resposta concordando com a crítica. Jesus é de fato uma muleta para o aleijado, para ajudar-nos a caminhar aprumados. Assim como ele é também um remédio para os doentes espiritualmente, pão para os famintos e água para os sedentos. Não negamos essa afirmação, ela é perfeitamente verdadeira. Mas então, todos os seres humanos são aleijados, doentes, famintos e sedentos. A única diferença entre nós não é alguns são necessários e outros não. É que na verdade alguns reconhecem a sua necessidade e outros não, por causa do orgulho. Quando Jesus pisou aqui nesse mundo, os religiosos, os legalistas, chamaram Jesus de pecador, glutão, beberrão. Aí Jesus disse assim: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Qual é o evangelho que você prega para você todos os dias? Qual é o evangelho? Você que está aqui, talvez está visitando essa igreja pela primeira vez. O evangelho diz que você é um pecador. E o pastor também. Os presbíteros também. Quem tocou aqui também. Todos pecadores. Sem Cristo estão perdidos. Mas Cristo veio salvar justamente pecadores. E Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem os meus caminhos. Pergunto para você que nos visita: você escutou a voz de Cristo nessa noite? E olha o que Paulo diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se arrependa de querer ser o seu próprio Deus, e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda aplicação que eu queria fazer é: se essa guerra está acontecendo no seu coração, eu quero dizer para você que um dia ela vai acabar. Mas uma das coisas que mais me edificaram ao estudar sobre esse assunto é saber que essa guerra, ela glorifica Cristo. Por isso que Deus não acabou com ela ainda. Tem o propósito de exaltar Cristo.
E olha o que esse quadro nos ensina. Cristo vai crescendo diante dos nossos olhos, a ideia da cruz, a igreja marcada pela cruz. Nessa caminhada com Deus, eu vou percebendo a pecaminosidade do meu coração e eu vou reconhecendo que eu preciso cada dia mais de um Salvador, de um Redentor, de alguém que faça por mim o que eu não consigo fazer. Cristo está crescendo diante dos seus olhos. Você está estudando, você vem ao estudo na escola dominical, na terça-feira, no culto. Cristo está crescendo diante dos seus olhos. Terceira aplicação. Um pássaro caiu de uma árvore e ele ainda não havia aprendido a voar. Tinha uma raposa que vinha em sua direção. O que ele fazia? Ele novinho, ele entrava no buraco da árvore. E assim ele foi, ficou naquela luta ali um bom tempo. Mas preste atenção numa coisa, se aquele pássaro não aprender a voar, uma hora ele não vai vigiar e a raposa vai comer ele. Concorda comigo? Ele foi criado por Deus para voar. Na nossa luta contra o pecado, nós precisamos sim fugir da aparência do mal. Mas tem algo que nós precisamos fazer a mais. Não basta ficar fugindo da aparência do mal. Nós fomos criados para amar o Senhor. Somente o poder expulsivo de um novo afeto é que nos faz dizer não para as tentações do nosso coração. Um amor maior. Ninguém consegue ficar fugindo sem amar mais a Deus. Uma hora vai ceder. E olha o que o Tim Keller diz: a curto prazo devemos simplesmente obedecer a Deus porque Ele é direito e apropriado. Mas a longo prazo, a melhor forma de moldar nossa vida, escapar das garras mortais do nosso pecado persistente, é moldar o coração com o Evangelho. Se não for, irmãos, por um amor maior, uma hora nós vamos ceder. E eu amo o Salmo 131, que diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. A criança não está mais chorando, querendo leite, só pelo prazer do abraço da mãe. Se não for por amor a Deus, gente, uma hora nós cedemos, uma hora a carne vai vencer, não tem jeito. E é por isso que Paulo vai dizer que nós temos que orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É pedir que o Espírito Santo, aquele que vai reordenar as nossas direções, aquele que produz o fruto, é que vai agora reorganizar o nosso mundo bagunçado pelo pecado, que vai ordenar os amores desordenados. Não é acrescentando regrinhas, não é dizendo não toque nisso, é continue aos pés de Cristo. O mesmo Evangelho que salva é o Evangelho que santifica. Deus não muda a maneira, é o mesmo que nos santifica, é continuar dependendo dEle, contemplando a sua beleza, suplicando o Espírito Santo que ordene os amores do nosso coração. Olha que oração linda, gente. Olha que oração linda. Quem sabe você vai guardar essa oração para você fazer amanhã. Senhor, a minha queixa principal é que meu amor é fraco e tímido. No entanto, eu te amo e te adoro. Permita-me, Senhor, amar-te mais. William Cowper. Senhor, me ajuda. Me faça te amar mais. Quarta aplicação: tenha um pouquinho mais de paciência com seus irmãos, com a sua família. Eles também estão em guerra. Mas não tenha paciência nenhuma com você. Que às vezes nós invertemos a ordem. Nós somos misericordiosos com o nosso pecado e impacientes com os outros. Confronte o seu pecado.
Diga não para os desejos pecaminosos. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Não sei se você sabe, mas na crucificação a pessoa não morre imediatamente. Jesus ficou algumas horas agonizando. Crucificado, ele disse: tenho sede. E quando a sua velha natureza gritar: estou com sede, dê vinagre para ela. Quando a sua velha natureza gritar dizendo: deixa eu descer um pouquinho da cruz, coloque mais um prego nela. Diga não. Paulo vai dizer: faça morrer os desejos pecaminosos do vosso coração. Não alimente. Ela vai gritar. Mas como isso é difícil, irmãos. O pastor aqui reconhece, porque o ouvido mais próximo da minha boca é sempre o meu. É uma luta. Entende quando Jesus falou sobre a necessidade de vigiar? Não pisque. Vigie. Porque é um minuto que nós não vigiamos. E os desejos vão aumentando. Sabe qual é o grande problema? E eu olho para o meu coração, é que nem sempre nós queremos vencer. Nem sempre há um desejo genuíno de vencer. Às vezes nós tentamos apagar fogo jogando gasolina. Funciona? Não, né, gente? Um dia um homem tinha um lagarto preso no ombro. Isso é uma ilustração, tá? Não é verdade, não. É uma ilustração. E aquele lagarto, Felipe, quando ele ia dormir, o lagarto ficava apertando o ombro dele, não deixava ele dormir. Quando ele estava numa conversa gostosa com alguém, o lagarto ficava jogando aquele bafo dele. E aquilo incomodava demais o sujeito. Aí ele tentou, levou aquele lagarto e não saía do ombro dele de maneira nenhuma. Ninguém conseguiu, ele encontrou com Cristo. E Jesus olhou e deu um sorriso. Jesus disse assim: eu tenho uma solução para esse lagarto. Aí ele falou: o senhor tem? Então por favor, agora. Aí Jesus falou assim: eu tenho que matar ele. Aí ele falou: poxa, matar não. Dá só um calmante para ele. Vocês entenderam que nem sempre nós queremos vencer? Queremos mesmo fazer morrer a velha natureza. Não é só dar um calmante para ela. Eu escrevi uma oração para terminar. Eu queria orar com vocês essa mensagem. Projeta essa oração. Vamos ler juntos? Ó Deus, há muito mal em mim, crucifica-o. Há muita carnalidade em mim, mortifica. Fortalece-me para as batalhas por vir. Concede-me mais e mais da vida ressurreta, que ela me governe, que eu possa andar no poder do Espírito Santo e ser fortalecido por sua influência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos encerrar.